Bom, gente, então, pessoal do segundo ano, nossa primeira aula hoje, vídeo aula, vou explicar rapidinho como é que vai funcionar. Então a gente vai ver a parte teórica aqui, e aí eu vou na próxima semana por exercícios, tá, pra gente fazer. Essa parte dos slides eu vou colocar no grupo, junto com o link dessa aula, aí vocês vão poder acompanhar os slides e vão poder ver o vídeo também para ir acompanhando, vendo os exemplos que vão estar nos slides também. E aí na outra semana a gente vai fazer uma aula só de exercício, tá? Qualquer dúvida, à disposição de vocês, me chamem ali que eu respondo. Bom, então continuando nosso conteúdo, a gente vai ver as leis ponderais, a gente vai falar sobre elas. Alguns grupos já fizeram alguns assuntos, tá, sobre leis ponderais, outros se eu pedir ainda não me enviaram, mas eu não posso ficar esperando, tá? Então eu preciso dar essa aula aí para vocês, para a gente não ficar mais atrasado ainda do que a gente já está. Então quais leis a gente vai ver? A princípio seriam 4 leis, a gente vai ver Lavoisier, Proust, Gay-Lussac e Dalton. Tá? E mais uma lei ponderal, que daí não é a lei de ninguém em si, né? Que são o cálculo centesimal, que entra dentro das leis ponderais também. Bom, então a primeira que a gente vai falar é sobre Lavoisier. A lei de Lavoisier é muito conhecida pelo dito popular: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o que é a lei de Lavoisier? Ali nos slides vocês vão ver que vai ter a história dele, tá? Depois isso eu até gosto de falar bastante em aula, mas eu não vou prolongar o vídeo para não ficar muito cansativo para vocês. Então a lei de Lavoisier ela fala que um sistema fechado, toda reação que ocorre num sistema fechado, a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos formados. Tá? Então isso é bem óbvio quando a gente pensa que tudo que a gente tem no início a gente vai ter que ter no final. Se eu tiver um sistema aberto não acontece isso, porque eu vou perder alguma coisa na reação para a atmosfera. Se o sistema for fechado, toda a reação que acontece ali dentro vai permanecer com a mesma massa. Então, pela lei de Lavoisier, a gente pode olhar aqui nos slides, ó. Eu coloquei para vocês tudo bem resumido ali, mostrando cada coisa que eu acho interessante que vocês saibam. Principalmente, né, lei da conservação das massas, que é um outro nome da lei dele, e falando também da parte do sistema fechado, que é bem importante. Coloquei ali embaixo um link, se vocês quiserem olhar, do YouTube de uma universidade de Coimbra, se eu não me engano, que fez um desenho animado sobre a vida de Lavoisier. É até certas vezes cômico, a gente vê o desenho que é bem grotesco, assim, mas é legal. É bem engraçado de ver. Tá? Aí se quiserem olhar a nível de curiosidade. E aqui o que a gente vai ver, né, os exemplos. Então o que a gente tem como, o que a gente tem de exemplo, né, da lei de Lavoisier? Aqui a gente nota a molécula de água, dissociação da água formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Quando a gente pega a massa da água, a gente sabe que o hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio 16. São 2 hidrogênios e um oxigênio, então a soma das massas é 18. Essa dissociação vai se dar em 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Né? 1 grama do hidrogênio e 8 do oxigênio, então são 2 moléculas. Somo tudo isso aqui, 18 e 18. Isso é o que a gente usa nos dias de hoje. Na época de Lavoisier não era assim. Ele representava assim. Não existia ainda uma forma de equação química. Tá? Não se sabia simbologias de elementos para uma reação. Então ele simplesmente fez por experimentos e viu que a água se dissociava em hidrogênio mais oxigênio. Tá? E a massa era a mesma, somada antes e depois. Beleza? Então para Lavoisier seria isso.